E aí, pessoal, conheça um pouco agora do nosso time do Dei Valor Flix. Olá pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema. Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studart, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma pergunta. Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Flix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito... Considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos a ter mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente 3 partes: o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu tô aqui hoje para falar os 3 motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação. Sou Adília de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria. Sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Dei Valor Flix a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Então, venha conhecer esse mundo do Dei Valor Flix. E aí, pessoal, vamos lá agora receber o Ricardo Pereira. Ah, garoto, tá mutado, viu, teu? O microfone tá mutado, Ricardo. Só tirar o mute aí. Pronto. E o homem tá padronizado. Olha aí, gostei da blusa. Padrão. Gostei da blusa. Pessoal, estamos recebendo aqui o grande Ricardo Pereira, Ricardo Petral, conhecido aí, ó, a blusa não me deixa mentir, que foi o nosso episódio 26, se eu não me engano, o último episódio do ano de 2021, né, do nosso primeiro ano do Dei Valor. Acho que foi dia 23 de dezembro, alguma coisa assim. Foi antes do recesso final do ano. E o Ricardo contou umas histórias muito bacanas, mas quem quiser vai assistir o episódio dele. Aquela história da Petrobras e do leilão foi sensacional. Aquela história foi muito massa, cara. Tá lá nos cortes também aí do podcast. Depois vocês vão conhecer lá um pouco a história dele. Isso aí já é um amigo aí já há mais de 10 anos aí. Conheci aí mais uma herança da AGE aí, que a AGE trouxe para mim aí, foi conhecer o Ricardo. Então, foi muito bacana poder compartilhar essa história dele de resiliência. E a gente vai falar um pouco hoje aqui, né, Ricardo? Porque uma das coisas que o Ricardo também tem muito dele, né, da pessoa dele, é a fé, né? E aí falar aí dessa relação fé e empreendedorismo, né? Fé e o empreendedor, né? Que realmente precisa de muita fé, né? Mas hoje em dia, mais ainda, né, Carlos? Mais ainda. Total, amigo, total. Conte aí essa sua relação aí da fé, na sua história da fé e do empreendedorismo aí, como é que isso aí impactou e impacta a sua vida, né? Primeiramente, bom dia, Carlos. Eu agradeço o convite, poder falar um pouco da minha vida, é poder falar um pouco de fé. Eu acho que isso é bom porque desperta, às vezes, nas pessoas que estão um pouco adormecidas em relação a isso, né? Então, bom dia a você, bom dia aos ouvintes, né, os telespectadores aí do canal. E, assim, a vida de fé, para mim, Carlos, é uma coisa que
aconteceu muito cedo. Eu era muito cético, né? Muito cético. Tinha uma mãe muito religiosa e um pai também bem cético, mas um homem de muita justiça, que me ensinou a trilhar o caminho do que é certo, né? Sempre fugir do que é errado. E quando eu era menino, acho que com 16, 17 anos, foi que eu tive assim, um primeiro contato realmente digamos, um contato de vergonha, né? Com força, né? Para sentir Deus no coração. Naquele tempo, eu tinha um irmão que faleceu já, e ele me chamava ele tinha feito encontro de jovens e tal, e me chamava muito. Como ele era menor de idade, eu estava ficando maior, já dirigia, eu acabei que eu era o motorista dele, levava ele para os encontros, né? E quando chegava lá, a turma falava e cantava, aquele negócio todo. E aí, um belo dia eu resolvi que, rapaz, esse negócio é interessante, eu vou ver como é que funciona, né? E entrei fiz naquele tempo Queremos Deus, aí fui pro Shalom e fui participar de um grupo de jovens. Rapaz, e aquilo mudou minha vida. Foi um negócio impressionante. Eu saí, mudou da água pro vinho, né? Muita gente diz assim, rapaz, o cara quando é errado demais, aí essas coisas vêm e funcionam, né? Eu acho que eu não era tão errado não, sabe? Mas eu estava muito distante, com os olhos muito vedados. E para mim foi algo assim, maravilhoso, porque mudou minha vida, mudou a forma de eu pensar, de eu conduzir a vida, de acordar já agradecendo a Deus. Mudou muito assim no aspecto de ser grato, sabe? Quando eu conheci a Deus, eu comecei a dar valor à minha vida, dar valor àquilo que me cerca, né? E passei a ser uma pessoa muito mais feliz. Feliz porque eu todo dia acordava e agradecia a Deus por tudo, e aquilo me dava felicidade, se tornou-se um ciclo virtuoso na minha vida. Então, assim, eu não abro mão de nenhum dia da minha vida de tentar exercitar isso e crescer nisso, porque até nos negócios da gente, eu digo até mas principalmente nos negócios da gente, isso é fundamental, né? Você viu naquelas conversas que a gente teve no podcast, que todas elas teve a mão de Deus. Todas elas. Por quê? Porque não aconteceriam de forma natural. Era o que era para dar errado, dar certo. Então, assim, Deus mostrou muito através disso, através dessa busca do crescimento do exercício da fé, sabe? Então, assim, eu não vejo como o ser humano ser feliz se ele não fizer esse exercício de busca, esse exercício da fé e esse exercício de gratidão, ter um coração grato às coisas que Deus oferece para a gente no dia a dia. Eu sei que tem aqueles que são mais céticos, aqueles que estão mais frios, né? Mas a hora de Deus chega. Isso aí não tenha dúvida, isso acontece como aconteceu comigo, vai acontecer na vida de qualquer um que pelo menos tiver a intenção de dizer, se isso é verdade, deixa acontecer comigo, Deus, né? Que Deus é bom e Ele quer e vai fazer. E cara, essa tua relação também teve a ver também com teu irmão, né? Essa tua relação da fé também, eu acho que a perda do teu irmão, né? Que era muito dentro, né? Do Shalom, se eu não me engano, não é isso? Era isso mesmo, meu irmão, ele faleceu muito novo, né? No acidente de carro. Na verdade, ele muito novo, ele resolveu seguir os caminhos que Deus tocou no coração dele e foi servir a Deus dentro da comunidade Shalom e estava lá se tornando expoente entre os jovens. Criou aquele projeto de juventude, fazia o acampamento Shalom, que é o Acampes hoje, que reúne milhares de jovens. Mudou a vida de muito jovem, mas Deus achou de levá-lo cedo e assim o fez. E aquela coisa foi uma coisa muito abrupta na vida da gente, né? Meu pai, por exemplo, ele assim saiu do ar, né? Meu pai, acho que a cabeça de um pai, a gente que é pai hoje sabe, a gente pensa assim, não, primeiro morre o avô, né? Depois morre o pai da gente, aí depois morre a gente, né? E depois os filhos. Aí você vê o seu filho mais novo morrer primeiro, porque tudo isso quebrando essa ordem, eu acho que é uma coisa que é muito dura, né? E aquilo mexeu realmente, não somente com as pessoas que o conheciam, comigo, com a família, né? Como com meu pai. Assim, eu me coloquei muito no lugar do meu pai, quando eu vi ele ir para aquele momento, né? E até hoje isso realmente não sai da minha cabeça. E ver o quanto que a gente precisa estar presente no hoje. Porque meu irmão tinha 23 para 24 anos. E Deus chamou, né? Então a gente tem que estar no hoje, presente, buscando a Deus realmente. Por quê? Porque o olhar da gente, Carlos Ernesto, é como se fosse um muro, né? Daqui para cá é a minha vida que eu vou vivendo hoje. Depois é a vida que eu vou levar junto de Deus. Então, se a gente não focar o nosso olhar do outro lado desse muro, com certeza a gente não vai poder ter uma vida aqui que seja mais próxima daquilo que agrada ao coração de Deus e, principalmente,
faz com que a gente tenha uma convivência humana, né? Com os nossos irmãos, nossos colegas, com nossos funcionários, né? Com todo mundo. Então, aquele momento me fez enxergar o outro lado do muro e viver tentando focar nesse outro lado do muro, que é o quê? A vida após a morte, né? A vida diante de Deus, né? A vida eterna. Sim, sim. Com certeza, cara, esse episódio do teu irmão com o teu pai deve ter sido uma coisa surreal, né? Porque, como você falou, vai contra a lei natural da vida, né? É complicado. E a gente, como pai, a gente nem imagina a dor, né? E aí remete aí de novo aí aquele nosso amigo Regis Feitosa, né? Que a gente já tocou aqui, a história dele, já foi o nosso episódio 5 aqui no Dei Valor, né? Então, você imagina uma dor de um pai enterrar um filho, né? Então, realmente é uma coisa surreal. E que toca também a família toda, né? Você, suas irmãs, né? Ricardo, também, que trabalham contigo também. Na verdade, todo mundo, né? Assim, é como se fosse Deus escolheu aquele para salvar o todo, né? A história do Regis é interessante. O Regis, um dos filhos do Regis era muito amigo de um sobrinho meu, né? Filho de uma irmã minha. E eu acompanhei de perto, né? O sofrimento, a coisa toda. Rapaz, que coisa mais impressionante é a capacidade daquele homem, né, de se manter de pé, de se manter de forma positiva, sabe? A ex-esposa dele também, do mesmo jeito, né? Porque a gente não imagina, eu não sei se vocês sabem, mas a ex-esposa do Regis também era casada, o marido atual morreu, né? Ela também está perdendo os filhos, perdeu os filhos, ou seja, é uma vida paralela ali que também sofre, tem um sofrimento, um peso muito grande. São duas pessoas de uma resiliência fenomenal, cara. E outra coisa, cara, não existe quem consiga viver tendo uma visão positiva se não for tendo fé em Deus, né? Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, onde a gente está colocando como centro da conversa a questão da fé, é uma coisa que vai desde a nossa vida do mais íntimo, da família, para tudo, né? Antigamente, o comerciante era proibido até de entrar à igreja, né? Porque o comerciante ele tem uma forma meio complicada, mesmo com as medidas. Antigamente as medidas não eram bem definidas, né? Mas o comerciante já levava nome de uma pessoa de pouca honestidade. Isso, com a vinda de Cristo, mudou, né? Porque Cristo mostrou que os negócios são ferramentas do homem sagradas, que dão sustento, que trazem um pão, né? Então, essa questão de jogar a fé e a religião e viver essa religião também nos negócios, enxergando no funcionário um irmão, enxergando nele aquele que você quer que progrida, né? Ver sua empresa como meio de transformação para a sociedade, onde você pode fazer o bem para a sociedade, começando pelos seus funcionários, pelo seu bairro, né? A gente está ali no nosso bairro, tem os nossos vizinhos, as vizinhanças da gente tem que se correlacionarem com a gente. Tudo isso faz parte de uma vivência de fé, uma vivência cristã, né? Então, assim, não dá muito para diferenciar, não dá para separar, né? Essa vivência, ela vai desde o íntimo da gente até essa questão da inter-relação com os desconhecidos, porque, na verdade, nós somos todos irmãos, né? Então, ver isso nos negócios também é enxergar o negócio como uma ferramenta de Deus, né? Uma ferramenta onde Deus pode amar, né? Quando eu era de grupo de jovem, uma vez eu estava lendo um livro, né? E nesse livro eu achei uma coisa interessante. O cara perguntava assim, como é que Deus ama o próximo, né? Como é que Deus vai amar o próximo? Ora, Deus só ama o próximo porque tem diferença. Tem um mais rico, mais pobre, doente, o que está curado, né? Essas pessoas que estão melhores do que as que estão passando por um momento difícil são aquelas que vão acolher. E o amor de Deus se faz aí, através desses que estão bem, acolhendo os que estão mal. É assim que Deus ama o próximo, né? Então, assim, nós que estamos nos sentindo bem, melhor, temos que ser essa ferramenta do amor de Deus, onde Deus vai, através de nós, amar o próximo. É por isso que Deus consegue amar todos, porque alguns colaboram para que outros possam receber esse amor de Deus, entendeu? Exatamente, cara. Fazendo a sua parte, né? Você está colaborando com isso também. Isso. E só dando um exemplo aqui, eu vou te fazer uma pergunta, mas só para falar um negócio que eu soube da ex-mulher do Regis. Ela é amiga da minha irmã, contemporânea da minha irmã,
mas eu soube a história dela é o seguinte, em 3 anos, para você ver como o que tu falou, reforçando o que tu falou dela, a resiliência muito grande dela também, porque em 3 anos ela perdeu o marido, que tu falou, o pai, a mãe e os 2 filhos, que é exatamente os 2 filhos mais velhos que a Ana Carolina, que faleceu agora. Então, em 3 anos, a pessoa perdeu todos os parentes de primeiro grau, praticamente, né? Todos os parentes mais próximos, né? Que é pai, mãe, filho, marido. E, assim, eu não a conheço, né? Mas como você está falando aí, ela parece que é uma pessoa extremamente resiliente, assim como o Regis, né, amigo? Cara, desculpa. Não, pode falar. O que é interessante, que eu acho mais interessante nisso, né? Quando a pessoa cultiva o amor de Deus, cultiva, né, a vivência da fé, né, e da caridade cristã, como a visão de tudo isso muda, né? Muda. Imagina uma pessoa, eu conheço gente que tem tudo na vida, eu conheço pessoas que têm tudo, mas é tudo mesmo. Tem um carro bom para andar, uma casa boa, tem a família bonita, rapaz, tem um emprego bom, ganha bem, e vive reclamando. Reclama. Amanhece reclamando. Eu nem emprego, não sei o que. O carro que eu quero é aquele. Rapaz, é impressionante. Fico impressionado. E eu digo assim, meu irmão, minha irmã, né? Agradeça a Deus por tudo que você tem. Tanta gente queria estar no seu lugar e ter o que você tem, né? E viver como você vive, a tranquilidade de chegar em casa, ter o que comer, ter uma cama gostosa para dormir, ainda ligar um ar-condicionado. Cara, que mimo de Deus, né? Enquanto que tem gente que essas pessoas reclamando com tudo. E tem gente com tão pouco agradecendo a Deus, sabe? Quando eu vou trabalhar, eu sempre gosto de ficar meia hora numa esquininha que tem lá perto da empresa. Tem um carrinho de lanche e é onde a população passa antes de ir para o trabalho para comprar lanche, comer e tudo mais. E ali eu conheço do catador de lixo ao empresário ou então funcionário que passa para trabalhar. Cara, as histórias, sabe? Eu gosto de conversar, gosto de interagir com as pessoas. E as histórias são por aí. A gente, às vezes, vê pessoas super humildes com uma fé maravilhosa e uma felicidade estampada no rosto. Como ver pessoas que não conseguem administrar tudo que tem sendo infelizes, né? Então, você se coloca na pele de um pai desse, como o Reis, ou a ex-esposa dele, né? E vê assim, se foi tirado tudo, é como Jó, né? Mas, cara, eu não tenho dúvidas que se eles perseverarem na fé, porque o chamado de Deus para cada um é diferente. A felicidade que eles terão depois de tudo isso, depois do muro a qual me referi, não vai ter igual, né? Com certeza não vai ter igual. Deus sabe que com cada um de nós. Com certeza. Cara, e falar em testar assim, a fé, qual foi um momento na tua vida, Ricardo, que tu foi mais testado profissionalmente, que eu tô falando, tá? Em uma situação que tu, caraca, dá vontade de desistir, dá vontade de fechar o negócio, não sei, teve alguma situação assim que tu se agarrou, ou algumas, né? Mas pode citar aí as que mais te chamam a atenção aí. Ultimamente tem tido um bocado. Pois diga aí, compartilhe. Dos tempos para cá o negócio tá assim, por que eu não vendi isso? Rapaz, cara, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade do mundo. Eu sou tão positivo, que é o couro comendo, e eu tentando entender porque é que o couro está comendo e achando amanhã melhora, entendeu? Então, assim, eu experimento disso, né? Deus, eu acho que diz assim, eu vou escolher esse aqui para testar, ver se os couros dele aguentam chibata. Porque, rapaz, não é brincadeira. Mas, olha, não existe tempo para mim igual, assim, um dia que eu cheguei e disse assim, eu vou quebrar. Esse aí teve um dia que eu disse, eu vou quebrar, mas não é quebrar um negócio, não, é quebrar todos. Não porque eu estivesse devendo, não porque os negócios não estivessem bem, mas porque teve uma mudança repentina, que foi a questão da pandemia, né? Quando saiu o primeiro decreto que eu li, que eu peguei o decreto e comecei a conversar com um com o outro e tal, eu disse, vai ter que fechar tudo. Eu disse, rapaz, é o seguinte, o meu caixa só aguenta 45 a 60 dias, tá certo? Eu tenho os meus funcionários todos, se eu for pagar todos, né? Você sabe que o passivo trabalhista que a gente carrega, ele acaba sendo grande, né? Você pode estar com os seus funcionários tudo em dia, mas se você for botar um monte de gente para fora, aí vem toda a questão de multa de FGTS, blá, 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 é um passivo pesado, tá certo? Então, eu não vou mais conseguir vender, porque vou ter que fechar para manter o fluxo, ou seja, as análises, assim, eu acho que eu estou vendo aqui,
para quem está ouvindo, acho que até é exagero, porque todo mundo deve ter passado por isso, quem teve algum negócio, né? Mas assim, eu disse assim, eu vou quebrar, não tem mais jeito, né? E o que é que eu vou fazer? Rapaz, eu não tenho outra coisa para fazer, senão perguntar ao dono, né? Então eu resolvi, vou me ajoelhar, me ajoelhei e me coloquei diante de Deus, e Deus só dizia o seguinte, tenha fé porque se eu te carreguei até aqui, não foi para te soltar agora. Então, assim, ter fé não é achar que tudo ia se resolver, não. É saber que mesmo passando o que eu poderia passar, eu estava segurando na mão de Deus. Ele ia conduzir. Olha, se ele é dono do mundo, rapaz, o que é que custa um negocinho desse tamanhozinho, né? Não vale nada para ele. Tudo é possível nas mãos de Deus. Então, essa experiência, para mim, foi, assim, fenomenal, né? Fenomenal. Por quê? Porque eu realmente, no outro dia, as coisas mudando de rumo. Aquilo não era bem assim. Aí surgiu, não, quem trabalha para o Porto do Pecém e tal, aí, opa, uma brechinha, né? E foi indo, aí a parte de container já estava livre ali e tal. Ou seja, não ia ser tão ruim, né? E depois o governo, né, federal começou a vir com situações de fazer suspensão de hora de trabalho, aquela arrumação toda, e depois veio com dinheiro mais barato, que a gente pôde se capitalizar e organizar melhor. Resultado, ao final da pandemia, a gente conseguiu não só passar por ela, como até investir, né? Então, imagina, a gente, para mim, sinceramente, foi o dia que eu disse assim, vou quebrar, vou acabar com tudo, vou pensar aqui como é que vai ser. E com a diferença disso tudo, lá na frente, hoje a gente olha para trás assim, passamos por aquilo e passamos bem, né? Não existe, amigo velho, outro caminho para justificar. Eu sei que muitos passaram e até talvez melhor do que a gente, mas não existe outro caminho para justificar que não seja através, né, da certeza que Deus está com a gente. Uhum. Cara, tu falou aí o exemplo do teu caixa, né? E aí eu me lembrei agora no começo da pandemia, cara, assim, no lockdown mesmo, acho que no primeiro mês, eu sempre escutei a rádio CBN, sabe? E aí, cara, ouvi um comentarista falar um negócio que era um comentarista apresentador, um cara que eu admirava demais, mas ele falou um negócio, cara, que eu parei de escutar a CBN por causa disso. Sabe o que ele falou? Não, as grandes empresas, elas têm caixa para se sustentar 3 meses a 6 meses, certo? Já as pequenas empresas, elas têm caixa aí para 30, 60 dias para se sustentar. Cara, eu fiquei tão puto com ele, porque eu, na época, administrava a empresa familiar, né, que era tipo assim, o que arrecadava no dia pagava conta do mesmo dia, tá entendendo? Ou no máximo, arrecadava no dia para pagar as contas do dia seguinte e ainda conta em aberto. E aí eu vi um negócio daquele, cara, eu pensei, bicho, esse cara vive em que país, cara? Na verdade, né, ele nunca sentiu na pele o que é. Nunca empreendeu, né, cara? Nunca empreendeu, né? Porque o cara fala uma besteira daquela, bicho. Caraca, meu irmão, é muito burro um cara desse pago para falar isso, né? É um idiota. Então, assim, cara, não adianta, bicho. Não adianta. A vida de empreendedor só sabe quem vive, né? Jornalista que nunca montou um negócio. O que ele vai saber de empreendedorismo, né? Zero, praticamente. Há uns jornalistas econômicos, né? Esses aí que têm uma convivência maior com os empreendedores, né? Esses aí talvez tenham uma noção de realidade maior. E o pior é que esse cara especificamente, ele tinha noção, mas falou uma besteira gigantesca, que aí eu realmente não fazia mais sentido perder meu tempo escutando ele. Cara, eu queria que tu contasse, Ricardo, porque não vai dar para tu contar a história toda, mas tu desse uma resumida, porque tem a ver com fé também, aquela tua história da Petrobras, bicho. Tu gostou dela? Contasse aquela tua história só para o pessoal ficar curioso e assistir o teu episódio, viu? O episódio, lembrando que o episódio dele é o episódio 26, que eu acho que já está aí no link, né? Está aí no link, colocou aí no link aí já o episódio dele, 26, mas essa história é sensacional. Agora deixa ele, conta aí um pouco aí dessa história. É da nave da Xuxa? Hã? É a da nave da Xuxa, né? Que tu quer? É, da nave da Xuxa, do leilão lá. Cara, assim, eu tinha um sócio, né, que falecido já,
E esse meu sócio era muito assim, só queria saber do lucro, ele não queria saber do prejuízo, não. A gente tinha negócios paralelos, era um concorrente em negócio, mas também tinha um negócio que a gente resolveu se associar. E a gente ia muito para leilão, né? Leilão da Petrobras, para comprar material, tubulação, essas coisas, para poder revender, que a gente tem negócio de reciclagem e vende produto de reciclagem para reuso, né? Aí a gente foi no leilão da Petrobras, em Mossoró, e na hora do leilão, o leiloeiro estava leiloando os lotes em cima dos lotes. Eu subia no lote de tubo, aí leiloava, subia no outro, leiloava. Aí, de repente, o meu telefone tocou e eu perdi um pouco a atenção. E o cara estava leiloando um lote de tubo mecânico, um tubo com uma parede grossa. Eu achei que fosse, né? Ele estava em cima do lote de tubo e falando, e eu, pá. Eu sei que eu comprei. Quando eu comprei, aí todo mundo ficou rindo da minha cara. Eu desliguei o telefone. Então, rindo de quê? Eu queria comprar, né? Ele disse, não, ele está em cima disso aqui, mas ele está leiloando aquilo lá de trás. Aí quando eu olhei para trás, era um negócio do tamanho do mundo, rapaz, parece um foguete da NASA. Como o Carlos Ernesto chamou, era a espaçonave da Xuxa, né? Era gigantesca, né? Rapaz, aí caiu a depressão na mesma hora, eu peguei, botei a mão no ombro do meu sócio, olha aí, rapaz. Aí, o que é que a gente comprou, né? Ele disse, a gente não, você que comprou, né? Eu disse, mas rapaz, não diga isso não. A gente não tá junto, estamos juntos por lucro, por prejuízo, não. Pronto, aí acabou o leilão para mim, eu não comprei mais nada, fiquei deprimido. Depois todo mundo rindo da minha cara. Mas tudo bem, aí eu vim embora dentro do carro com ele falando do negócio e ele, não, é seu, se vire, né? Resultado, quando foi na segunda-feira, o leilão tinha sido no sábado, aí às 9 horas da manhã ligaram para mim da Petrobras. Aí eu vi, vai lá e vem, né? Aí o cara disse, olha, é o seguinte, foi feito um leilão aqui e tal, o senhor arrematou o lote e tal, na verdade? Ele foi, verdade, arrematei. Ele disse assim, olha, esse lote não era para ter ido para o leilão, esse lote deveria estar separado e tal, mas o leiloeiro tem fé pública, ele leiloou e é do senhor. Mas como a gente não tem interesse em vender, eu queria fazer uma proposta para trocar por outro lote. Aí ofereceu um lote lá que valia para mim, rapaz, milhares e milhares de reais a mais, né? Aí eu, rapaz, ainda fiz até um charminho, mas eu peguei, lógico, aceitei a troca e eles fizeram tudo para me entregar já no outro dia. No outro dia eu viajei para lá e aí fui carregar o lote, né? De lá mesmo eu liguei, né? Para esse meu sócio, que era o Neto. Neto, tô aqui em Mossoró, o que é que tu foi fazer aí, rapaz? Ele falava assim, foi carregar a tua porqueira, né? Eu disse, não, eu vim aqui carregar nosso lote, né? Ele disse, nosso nada é teu. Quer dizer que você não quer mesmo? Não, quer não. Pois então tá bom. Aí eu carreguei 2 carretas de tubo, 4 polegadas, que é de 40. Maravilha, filé, a STM a 106 sem costura. Rapaz, uma mina de ouro. Carreguei e trouxe esses lotes para cá. Descarreguei, quando foi na quarta, quinta-feira, o Neto foi lá na minha empresa, aí viu os lotes, assim, olhou. De onde foi isso aqui? Lá da Petrobras. Ele disse, que foi que houve? Como é que tu comprou isso aí que tava caro demais? Eu peguei, não, eu contei a história, né? Sabe aquele nosso lote, tu disse que não queria de jeito nenhum, eu fui inclusive carregar lá. Quando eu cheguei lá, os caras quiseram trocar e eu fiz a troca e deu certo. Aí eu não acredito, não, isso é verdade, tá vendo? Já cola em mim, que até o que eu faço errado dá certo. Deus abençoa tudo, né? Então, para eu te dizer, né, para mostrar, né, Deus realmente na minha vida tem sido assim. Quando eu faço errado que dá errado, mesmo lá na frente tem uma coisa melhor. Sempre é assim, Tá errado, tá ruim, eu já sei, lá na frente tem coisa melhor. Quando Deus faz dar errado assim, para mim, é porque ele quer me dar coisa melhor. E tem me dado só o que é melhor. Só o filé. É em tudo. É na vida, é nos mimos pessoais e nos negócios. Deus tem feito isso por mim. Então, eu costumo até dizer uma coisa, né? Não tenho culpa se Deus gosta mais de mim do que de ti. Aí é problema pessoal dele lá, né? Tá certo? Essa história, isso é uma história de tantos, né? Que já aconteceu na minha vida, que não me fazem jamais perder. Eu posso perder tudo na minha vida, meu irmão. Eu só peço todo dia a Deus uma coisa, que eu não perca a minha fé. Cara, essa história, tu sabe que eu lembro dela constantemente, até para coisa que acontece comigo, entendeu? Eu fico pensando, rapaz, tem algum propósito. Eu posso não entender agora, né? É porque o teu propósito foi muito rápido nesse teu negócio aí. Quando foi pegar... Deus caprichou no tempo, viu? Ele botou aí no vezes 1000 aí o tempo. Mas aí. Tem lenta aí que estão para acontecer. Mas quando acontece alguma coisa comigo, seja pessoal, profissional, de vez em quando eu lembro dessa tua história da Petrobras. Rapaz, às vezes as coisas até acontecem do jeito que a gente não queria, mas tem um propósito lá na frente, a gente vai entender, né? Seja na relação pessoal, profissional.
né? Negócios. Deus cuida da gente, cara. E fala aí como é que estão aí o Grupo Petral aí, dando uma resumida aí para quem não conhece, quem está chegando agora aí, as áreas de atuação. A gente atua na área de distribuição de aço, né? Distribui aço das principais indústrias aí brasileiras. Aí também tem uma série de serviços, a gente tem corte laser, tem corte dobra, tem corte plasma, oxicorte, máquina de serra. A gente faz uma série de serviços, né? De transformação no aço, que é digamos, uma preparação do aço para a indústria, né? O cara já, se ele precisa, vamos supor, de 1.000 peças daquele jeito, a gente prepara as 1.000 peças, vai para a indústria vai produzir alguma coisa. Aí também atuamos com a Sucacel lá no Distrito Industrial, na área de reciclagem de metálico. A gente compra sucata de aço, de ferro, e prepara para a usina siderúrgica, para fundição, né? A gente vende para Dura Metal, para Gerdau, CSP. Que fica ali perto do centro de treinamento do único time pentacampeão do estado, não é não, Ricardo? Colado com pentacampeão. Quase vizinho ao centro de treinamento do Leão. Lá na frente, no Anel Viário, a gente tem outra empresa que é a Loxul, que a gente trabalha com container, né? A gente faz o quê? Transformação de container. Pode ser container marítimo, então a gente fabrica container dentro da NR18. Aí fabrica casa, loja, né? E também faz para construção civil, almoxarifado, escritório, e faz locação e faz venda, né? E também tem serviço de guindaldo, né? De MUC, prestação de serviço de guindaldo de MUC. E também tem uma empresa que é a Ross, que a gente trabalha com máquina, né? De máquina operatriz, torno mecânico, fresadora. A gente recebe máquina usada, vende máquina nova, troca, conserta, faz um bocado de coisa. Esse movimento todo, na verdade, a gente criou, foi surgindo com o tempo, né? Como forma de autossustentabilidade do próprio grupo, onde a gente tem sempre uma ligação o mercado siderúrgico vende aço para a gente compra o aço, vende a sucata para eles, recebe máquina do industrial, muitas vezes o industrial paga com sucata, a gente fornece para o setor siderúrgico, entendeu? Então, assim, a gente procurou crescer um pouco os tentáculos, né, nesse segmento para poder se sustentar. E realmente, assim, isso foi uma sabedoria muito grande, que essa inspiração, com certeza, veio de Deus, que nos colocou fincado, né, como uma empresa mais sólida, mais segura, para que todos possam fazer negócio com a gente. Show, amigo. Cara, que bom. As empresas, elas se retroalimentam, né? Aí de uma certa forma. Crescer um pouquinho na cadeia, né? De suprimento, de uma da outra, uma ajuda a outra e fornece. E todas sempre com soluções para as indústrias, né? Buscando aí... Metal mecânico, né? Metal mecânico. E lembrando que o Ricardo foi presidente do CIMEC, né? Eita, qual foi o ano? Tu lembra do ano? Eu sei que quando eu era presidente da AGE, tu era presidente do CIMEC, em 2011. Foi de 2008 a 2015, porque foi um mandato de 3 anos e um de 4 anos. Foram 7 anos. Ixi, tá que nem o doutor Fernando, hein? Negócio de 7, número 7. O Fernando roubou esse número 7 de mim, na verdade, né? Porque... roubou de ti, né? Ele tudo tem o número 7, né? Na verdade, eu tenho esse negócio, cara. É impressionante. O número 7 é um número que, dentro da cabala judia, né? Eu sou um cristão, digamos, um judeu cristão, dentro do processo, da história do judeu, o número 7 é um número bonito, um número perfeito, é um número do início de coisas boas. Então, assim, 7 realmente tem me acompanhado e tem sido, para mim, impresso na minha alma em tudo que eu faço. Legal. E eu só recordando aqui o número 7 do doutor Fernando, ele foi 7 anos presidente da FIEC, 7 anos presidente do SIC, eu acho que foi 7 anos também presidente do CIMEC, eu não me lembro. Não, o CIMEC ele só foi 3 anos. Só 3 anos. 3 anos, então foi SIC... 4 anos, o CIMEC. Então... Os mandatos eram de... Aliás, 3 anos, ele foi 3 anos. Os mandatos eram de 3 anos, aí quando o doutor Roberto Macedo assumiu a FIEC, ele quis alinhar e mudou para 4. Para ficar todo mundo igual, né? Aí normalmente no CIMEC nunca tinha reeleição, sempre renovava. Com o Valderírio, que ficou 4 mais 4, ele ficou 8. Os outros ficaram todos 3, o Valderírio ficou 8. Quando eu entrei, eu acabei ficando 4 mais 3, 7.
Aliás, 3 mais 4, 7, né? Que eu fiquei o primeiro de 3 anos, certo? E os seguintes agora, se forem repetir, sempre serão 8. Ou seja, o único que tem o número 7, né, que sou eu. Ele não tem, não. Ele tem o 7 como presidente da FIEC. Melhor, né? O padrão lá em cima. Que bom, cara, que bom. Amigo, obrigado demais aí pela participação aí, pela contribuição aí num domingo aí, né? E compartilhar um pouco aí da sua história aí com a fé e o empreendedorismo. E lembrando que o episódio do Ricardo, número 26, está aí no link aí do YouTube aí, do chat, para vocês. A gente está disponibilizando o link de todos os convidados que já vieram aqui, né? No Dei Valor, compartilhando o link aí para vocês, quem tiver interesse de conhecer mais detalhes da história de cada um, conhecer lá um pouco mais da história deles, que sem dúvida nenhuma, histórias inspiradoras. E até te dar um feedback, viu, Ricardo? A minha mãe até hoje diz que foi um dos melhores episódios do teu, viu? Rapaz, que bom, né? Que bom, é bom ouvir isso. Várias pessoas falaram para mim que foi bom, né? Pior não, porque teve muita gente boa, eu mesmo consegui assistir vários já, do Arizinho, do Fernando, do Beto, né? Muita gente boa, realmente, muita gente boa e sempre aparecendo mais. Você tem desenvolvido um trabalho sensacional, porque você tem uma coletânea de gente aqui, de sofredor, de empreendedor, né? De gente que mexe nesse segmento que ninguém tem, né? Você está fazendo aí um material, rapaz, que pouca gente vai ter essa capacidade. Então, você está de parabéns, tá certo? Tem um domingo bem abençoado, aí seu domingo vai ser longo, né? Hoje aí, né? Vai. E que as pessoas quero ver você ao longo do dia entrando, viu? Estou entrando, de vez em quando a gente entra aí. E o Ari está previsto agora para as 11 horas, viu? 11 e pouco, o Ari vai entrar, viu? Eu vi, né? E vi também a Vanessa Queiroz também. Essa menina também é uma maravilha de empreendedora também, bacana, né? E vários ainda entraram, Constantino sensacional, né? O seu Antenor aí também foi um cara que fez história fora, né? Então, cara, você vai jogar golfe hoje, né? Então, assim, cada um é interessante. E pode, né, cara? E pode. Jardim florido, bacana e tal. E eu vou dar meu tempinho aqui, acordar o povo, comer o caranguejinho, aí volto para casa e continuo assistindo. Olha aí, show. Que bom, cara, que bom. Obrigado demais. Pessoal, lembrando aí que quem quiser conhecer mais a história dele, vai lá no episódio 26. Obrigado, Ricardo. Valeu, cara. Um bom domingo para ti aí. Um abraço aí para a Vanessa aí, viu? E aproveitem lá a praia. Aproveitem por mim. Deixar. Valeu, um abraço, cara. Vamos aí para o intervalozinho, já a gente volta, pessoal.